Boa noite, graça e paz. É uma honra para mim poder estar aqui finalizando esse ciclo, né? Eu quero agradecer primeiramente a banca, meu pastor Emiliano, reverenda Maísa, pastor Bruno, Adriana, Clara, que são pessoas essenciais na minha vida, no meu crescimento até hoje, né? E vai continuar sendo. Meus líderes que estão aqui. Tá sendo assim desafiador, né? Apesar de eu ser bem, né? Mas, enfim, o tema da minha ministração é sobre unidade da igreja. E a unidade não é apenas estar junto em um mesmo ambiente como estamos aqui, mas a unidade é estar em oração, pegar junto com a visão do pastor, ter o mesmo coração voltado para o propósito do Pai, né? Eu acredito que a unidade, ela vai além também da submissão. Então, eu acredito que todos aqui estejamos em unidade, porque o pastor Bruno deu uma direção. Fiquem sentados, vocês têm uns 10 minutos. Então, estamos em unidade, porque estamos em submissão ao nosso pastor e ao nosso diretor. O significado da palavra unidade é estar unido em harmonia, inteireza e colaboração. Lá em Efésios 4, do 3 ao 6 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Existe um só Espírito, e quando o Senhor dá uma direção a um pastor ou um líder, devemos orar e discernir para saber se seguir essa direção, sabendo que é o próprio Espírito que está conduzindo a igreja. Lá em Atos, no capítulo 21, os discípulos em Tiro estavam movidos pelo Espírito Santo e pedindo para Paulo para não ir a Jerusalém. Mas Paulo também estava convicto de que essa também era a direção do Espírito. Nos mostra que aqui o Espírito ele vai dar uma direção para uma pessoa diferente. Mesmo que ele dê uma direção ao nosso pastor, nós vamos seguir a direção do nosso pastor, mas para mim ele vai dar uma direção, para Milena ele vai dar outra, e assim vai. E percebemos que Paulo aqui, ele não estava se importando com a sua saúde, mas sim com o seu chamado. Ele tinha que seguir o seu chamado, amém? A unidade é um sinal de maturidade espiritual. Uma igreja madura é aquela que permanece unida, não por ausência de conflitos, mas porque existe um compromisso com o propósito do Pai. Unidade não é uniformidade, mas é andar juntos em amor e em propósito. Eu vi uma frase que eu acho muito interessante, que é: a unção flui onde há unidade, e é na unidade que Deus ordena bênçãos. Às vezes a gente não pode, né, ter alguma rixa com algum amigo ali, com o nosso irmão, mas é aquele irmão que vai nos fazer crescer, é aquele irmão que junto vai nos fazer a gente levantar. A gente pode não querer estar próximo, mas ele vai estar ali nos ajudando, vai estar ali nos guiando. Lá em Salmo 133 diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Cada pessoa é diferente e traz uma expressão única de Deus. A beleza da unidade está em reconhecer essas diferenças como uma parte do mesmo propósito. E também tem que estar disposto. Assim como uma orquestra que tem violino, violoncelo e vários instrumentos diferentes, cada um tem um som diferente. Nenhum vai ter o mesmo som, mas apesar de cada um ter um som diferente, eles tocam em uma mesma harmonia. Eles têm o mesmo som. Isso significa que eles estão em unidade e também estão dispostos a estar unidos. Não adianta ter talento e não ser unido com os irmãos. Eu posso ser ótima tirando foto, mas se eu não estiver seguindo a ordem da minha liderança, isso não vai ser, eu não vou estar sendo unida com os meus irmãos. Eu preciso estar conectado na mesma visão, pegar junto, mesmo que eu não concorde, porque às vezes a gente não vai concordar com a visão, mas nós temos que estar ali unidos. Isso significa a unidade da igreja. Lá em Romanos diz assim, Romanos 12, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns com os outros. A unidade é prática e não discurso. É estar disponível para servir mesmo nas pequenas coisas. E também é servir sem precisar ser visto. Eu costumo servir bastante nos bastidores, então às vezes tem fazendo conferência, tendo alguma coisa, a gente precisa cortar um papel, a gente precisa fazer alguma coisa, e isso não vai estar sendo visto. E às vezes, eu não vou mentir não, eu não gostava não, porque assim, nem aquelas ordens, nem aquele perfeccionismo, mas eu tinha que estar ali seguindo. E eu não estava fazendo por conta do meu pastor, mas sim para o Senhor. E parece que é mínimo. Tá cortando um papel, ou tá arrumando uma sala de ministro, ou tá varrendo aqui. Mas
quando a gente faz para o Senhor, é muito melhor, amém? A gente tem que estar com o nosso coração disposto para isso. Não adianta eu estar aqui, pegando isso aqui e colocando, se eu estou querendo fazer apenas para que as pessoas me vejam. Esse não é o objetivo do serviço, esse não é o objetivo da unidade, amém? Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E para finalizar, a unidade da igreja é o que mostra Cristo ao mundo. Eles nos chamam a viver não por interesse próprio, mas com o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu vou contar um testemunho que, quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida Canaã, já cheguei aqui no Canaã e foi muito interessante, porque eu fui amada, eu fui abraçada quando eu cheguei aqui. E isso é muito bonito, isso é muito lindo, porque é isso que revela a unidade. Então, quando as pessoas chegam aqui, elas vão ser guiadas pela unidade. Não significa que é uma igreja perfeita, que não tenha problema. Sempre vai ter alguma rixinha, né? Não é para ter, mas às vezes tem. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. E quando a gente vê isso, entende o amor de Cristo, que está sendo cuidado, amém? E esse versículo de Filipenses 2 foi um versículo que foi em um GC e foi muito interessante, porque foi um momento assim que não era para estar esse versículo ali, mas eu entendi que foi o Senhor, que ele fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só unidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês mesma a de Cristo Jesus. Às vezes a gente reclama porque um irmão não é do jeito que a gente quer, mas é aquele irmão que vai fazer com que você melhore. Porque às vezes a gente está achando ruim aquele no irmão, mas é a mesma coisa que nós temos em nós. Então precisamos crescer e avançar. Amém? Sejam todos abençoados.